Muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa semana de evangelismo, intitulada A Verdade Revelada. Como nós mencionamos ontem, toda a América do Sul está em evangelismo. Isso é maravilhoso porque é o que Deus espera da sua igreja, que ela busque o Espírito Santo e pregue o Evangelho. Mais uma vez, vamos cumprimentar quem está do nosso lado, e de preferência quem você não cumprimentou. Se tem alguém perto de você e você não cumprimentou, cumprimente. Estenda a mão, diga boa noite, diga que você está feliz de estar na companhia do seu querido irmão. Boa noite. Mesmo que você tenha que se movimentar, não tem problema. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Gostoso estarmos na casa de Deus. Boa noite. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia. Agora peguem a Bíblia e abram ela em Mateus 24. Eu disse ontem e também no sábado que nós vamos navegar entre Mateus 24 e Apocalipse 14. Esses dois capítulos da Bíblia serão chave e base para o estudo desta semana. Antes de começarmos a leitura, incline a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nesta semana estamos com a Tua Palavra aberta e estamos aqui para aprender contigo. Seja o nosso mestre, o nosso rabi, ensina-nos a Tua Palavra e que a mensagem de hoje seja relevante, edificante e nos aproxime mais do Teu reino. Abençoe cada família que veio te buscar nessa noite, em nome de Cristo pedimos amém. Amém. Muito bem, aqui em Mateus capítulo 24, e foi inclusive o sermão de ontem, nós falamos sobre eventos finais, os sinais que iriam indicar a volta de Jesus, e eu deixei para hoje analisar o sinal que eu considero ser o mais perigoso, que tem o potencial de nos afastar de Deus e consequentemente do céu. E que sinal é esse? Vocês vão ver que é o sinal que, dentre eles, o que mais Jesus repetiu. Nenhum outro sinal de Jesus foi tão repetitivo quanto ele. Vocês verão também que não só Jesus falou desse sinal, mas também o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João e até os profetas do Antigo Testamento. Então, qual seria este sinal? Vamos ler a partir do verso 4. Mateus 24, verso 4. Jesus diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então, irmãos, hoje nós vamos falar desse sinal que você está vendo projetado na tela, o engano. E veja, Jesus está dizendo para nós nessa noite: olha, cuidado para você não ser enganado. E eu digo já de antemão que não subestimemos Satanás, porque ele é um especialista em enganar as pessoas. Lembram qual foi a primeira pessoa aqui na terra que Satanás enganou? Eva. Foi Eva, E depois o seu esposo. Se você for a Gênesis capítulo 3 e o verso 13, quando Deus se aproxima de Eva e questiona o que havia acontecido, Eva declara: a serpente me enganou. Então ela reconhece que foi enganada. Então veja que Satanás enganou os nossos primeiros pais quando eles eram perfeitos. Lembrem-se também que Satanás enganou anjos perfeitos, companheiros dele lá no céu. Então ele é realmente habilidoso nisso. E Jesus disse: cuidado para você não ser enganado. E qual é o método que Satanás utiliza para enganar? Verso 5: Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E qual seria o resultado? E enganarão a muitos. Então Jesus disse que realmente muita gente seria enganada. Verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Vejam, muitos. E qual seria o resultado? E enganarão a muitos. Verso
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem aqui se considera um eleito, um escolhido de Deus? Então, até nós somos passíveis de sermos enganados. Verso 26: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Por quê? São falsos cristos, falsos profetas. Então hoje nós vamos falar de uma guerra. Na verdade, nós vamos iniciar o estudo do grande conflito entre Cristo e Satanás, entre a verdade e a mentira, que estão nos versos que eu acabei de ler, não é? E então vocês percebem que o método que Satanás utiliza é a falsa religião. Olha que paradoxo. O diabo sabe que uma grande parcela da sociedade tem índole religiosa, se interessa por questões religiosas, e ele tem essa isca, ele usa a religião. Tem pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, não querem saber de Deus, mas há muita gente que está em busca de Deus, do Deus verdadeiro, e eles acabam se deparando então com a falsa religião. Engano significa, no dicionário, dar aparência de verdade, induzir o outro a crer e a considerar certo o que não é. Portanto, vejam, queridos amigos e irmãos, que o engano é uma contrafação, não é uma mentira descarada, aberta, explícita, mas é uma mentira com aparência de verdade, com figuras religiosas, com termos religiosos, não é? E vocês sabem, quando Satanás esteve aqui na terra para enganar Eva, ele fez ali a primeira sessão mediúnica aqui de possessão demoníaca nessa terra. Ele tomou, ele incorporou aquele animal, não é? Tomou conta da mente daquele animal, se aproximou de Eva e começou a dialogar com ela. E Eva deveria entender que cobras não falam. Na verdade, uma vez eu perguntei na igreja se alguém já tinha visto uma cobra falando, e uma irmã levantou a mão e disse: eu conheço, pastor, minha vizinha, mas eu estava me referindo a esse tipo de serpente, né? E Eva então deveria entender que animais não falam. Hoje, como lhes disse, Satanás usa figuras religiosas, a mesma coisa, só que ele muda os personagens, não é mais um animal, mas sim figuras religiosas, falsos cristos, falsos profetas. Olha outro texto, 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás faz o quê? Se transforma em anjos de luz. Então você já viu Jesus falando em falsos profetas, falsos cristos, agora Paulo fala de falsos anjos. Não é muito, pois, que seus próprios ministros, está falando de ministros do Evangelho, ministros da palavra, se transformem em ministros da justiça. Então são falsos ministros, não é? Falsos cristos. Você sabe que hoje existem mais de 1.600 homens espalhados pelo nosso planeta que se dizem Jesus, se dizem e se apresentam como Jesus. Muito conhecido aqui no Brasil é o Henri Cristo. Ele é um paraense que morou em Curitiba. Eu fui evangelista por 12 anos em Curitiba e encontrei vários irmãos ali que me disseram: olha, pastor, eu conheci, conversei com ele várias vezes, não é? Eu nunca me esqueço de uma entrevista dele com o falecido Jô Soares. E o Jô Soares questionou ele, disse: Henri, quando eu leio na Bíblia, eu vejo um outro Cristo bem diferente de você. Eu vejo um Jesus que andava nas aldeias, não é? A pé, e você, pelo que eu acompanho, só anda de avião para cima e para baixo. E sabe qual foi a resposta dele? A saída dele, né? É que a Bíblia diz
disse que eu voltaria nas nuvens dos céus nos últimos dias, então, por isso que eu tento cumprir aquilo que está na Bíblia. Outro falso Cristo, que foi muito conhecido, hoje é falecido, é esse que está ao lado ali do Henrique Cristo, é o José Luiz de Jesus Miranda. Esse homem é um porto-riquenho, se não me engano, foi um milionário. Ele criou uma seita chamada Crescendo em Graça, e é interessante, lendo sobre ele, todas as pessoas que aderiam ao seu movimento tinham que tatuar no corpo o número 666, que na Bíblia é o número da besta, né? Olha que coisa interessante. E ele era um blasfemador, dizia que o Cristo bíblico é uma farsa, e que ele é o verdadeiro Messias, o prometido. Esse outro de vermelho ali que você observa é o Sergei Totop, é um ex-guarda de trânsito, né? Que de repente saiu dizendo que é Jesus. Ele é um siberiano, o falso Cristo da Sibéria. Você tem ao lado ali o falso Cristo peruano. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha aqui nos meus olhos, queridos irmãos. Vocês acreditam que esses homens que se intitulam ser Jesus, que deixam uma aparência de Cristo, pelo menos daquilo que é divulgado, ser a aparência de Cristo, eles cumprem a profecia que Jesus disse: surgirão falsos cristos e enganarão a muitos? O que vocês acham? Eles estão cumprindo a profecia, sim ou não? Sim. Eu particularmente não acho, e vou explicar por quê. Porque a tendência nossa, pelo menos minha e eu acho que a maioria das pessoas, é que se qualquer um de nós encontrássemos um desses aí na rua, vamos imaginar o Henrique Cristo que mora aqui no Brasil, qual seria a atitude da maioria das pessoas? Você acha que a maioria acredita que o Henrique Cristo é Jesus? Claro que não. A tendência nossa, eu vi ali no Jô Soares, não é? É de zombar, é de achar que o indivíduo tem problemas psicológicos, até psiquiátricos, né, que precisa de ajuda profissional. É ou não é verdade? Por isso, irmãos, quando Jesus disse que a maioria das pessoas seriam enganadas pelo falso Cristo, eu presto atenção também nesse verso de Mateus 24, que é o verso 15, e Jesus dá uma pista, não é? Ele diz assim: ó, quando pois virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, que Jesus remeteu seus discípulos lá para as profecias do Antigo Testamento, as profecias do fim do mundo, porque Daniel trata das profecias do fim do mundo. Lembra lá em Daniel 12, não é? Quando Deus disse para Daniel: olha, sela esse livro, não é? E no tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, esse livro profético é para o fim do mundo, para o tempo do fim que estamos vivendo. E ele então fala ali do santuário, ele fala do lugar santo. E por que, irmãos? Porque esse falso Cristo, ou esses falsos cristos que enganariam a muitos, você não identifica ele pela aparência, não é pela aparência, não é ter uma aparência de Cristo, cabelos longos, barba comprida, andar com um vestidão aí, não é? Não, o verdadeiro Cristo, ele está lá no santuário, hoje, intercedendo por nós. Sobre o verdadeiro Jesus, a Bíblia diz que ele é o único Salvador. É o que está escrito em 1 João 5, 11, 12. Que o Pai dá um testemunho a respeito do Filho, e o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ou seja, o único Salvador da humanidade é Jesus, e Ele é o único mediador. Paulo diz ali em Timóteo: portanto, há um só Deus. Quem é esse único Deus, e que é mediador entre Deus, o Pai, e os homens? Quem é Ele? Jesus. É Cristo Jesus, homem, e Ele é o nosso único advogado. Portanto, há um poder, irmãos, que realmente engana. Há um falso Cristo. Se
você vai a Apocalipse 16, você vê ali a Bíblia apresentando a trindade de Satanás, o dragão, a besta e o falso profeta. E você vê que a besta é o anticristo. Por quê? Porque tem a aparência de Jesus? Não. Porque Satanás criou uma falsa estrutura religiosa, enganadora aqui na terra, uma gigante estrutura religiosa. E todos os ritos cerimoniais dessa igreja, ela procura ocupar o lugar de Cristo, não é? Então há um falso santuário. O santuário foi profanado por esse falso Cristo que engana a tantas pessoas. E por isso que nessa semana nós vamos tratar desse assunto, não é? Veja em 1 João 2,18, o apóstolo João escreve: filhinhos, já é a última hora. Veja, uma mensagem para o tempo do fim. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja, Paulo falou desse anticristo, ou desse falso Cristo, em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Eu disse para você que Jesus não foi o único que alertou sobre o engano. Olha Paulo falando aqui a palavra engano: ninguém de nenhum modo vos engane. Jesus está dizendo: cuidado para você não ser enganado, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a partir de amanhã nós vamos ver que a igreja cristã entrou num período de grande apostasia, onde a verdade foi lançada por terra. Mas Deus tem interesse que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Veja, é um poder antagônico a Deus, contrário, inimigo de Deus, mas ao mesmo tempo é objeto de culto, a ponto de assentar-se em que lugar? No santuário. Quem está no santuário intercedendo por nós? Jesus. Lá em Apocalipse 11, 19 diz que há um santuário no céu. E vejam, queridos, que Satanás edificou um falso santuário, né? Ostentando como se fosse o próprio Deus. E amanhã nós vamos conhecer esse poder enganador, conhecer o anticristo. E mais uma vez eu gostaria de desafiar os irmãos a convidarem amigos. Não tenho medo de convidar os amigos, porque a grande pergunta é: os seus familiares, vamos começar com o nosso primeiro campo missionário, que é a nossa família. Os seus familiares conhecem a verdade? Você que é portador da verdade, você já apresentou a verdade? Ou será que os seus tios, quem sabe os seus avós, quem sabe até os seus pais, quem sabe, pense nos parentes, eles conhecem essa verdade ou eles são vítimas dos enganos de Satanás? Não é? Depois vamos pensar nos colegas de trabalho, com quem nos relacionamos constantemente. Eles conhecem a verdade? Ou nós estamos escondendo essa verdade e permitindo que eles sejam enganados? Então nós temos que alertar o mundo, irmãos. Abra uma Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nós vamos estudar bastante Apocalipse 14 a partir de amanhã. E aqui em Apocalipse 14, esse capítulo é maravilhoso, estão as 3 mensagens angélicas. Todo adventista sabe de cor as 3 mensagens angélicas. Tenho certeza que se eu chamar qualquer um de vocês aqui, vocês sabem recitar aqui as 3 mensagens angélicas. Está na ponta da língua do adventista, porque é a mensagem para o tempo presente, é a mensagem que Deus quer que preguemos hoje, e é muito relevante a mensagem. Olha o verso 6: e outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a quantas pessoas da terra, irmãos? Toda. Aos que se assentam sobre a terra. Olha a relevância. Cada nação, tribo, língua e povo, ninguém deve escapar de ouvir essa mensagem.
E o que devemos anunciar? Devemos dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Adorar quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, irmãos, o mundo precisa conhecer o Deus verdadeiro, mas o Deus Criador, aquele que nos criou, aquele que criou o universo, aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas há uma mensagem de advertência para o mundo, e a mensagem do segundo e do terceiro anjo são mensagens de advertência. Mas em especial, a mensagem do terceiro anjo, que está no verso 9, diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora, veja, se é adorado, é porque é um falso Cristo. Isso que a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz, ele se torna objeto de culto, objeto de adoração, o homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, se alguém adora a besta, esse passará pelos flagelos de Deus, que são as 7 últimas pragas. Se você ler em Apocalipse 16, as 7 pragas, você vê que a primeira praga, que são úlceras malignas e perniciosas, foi derramada sobre quem? A Bíblia diz ali sobre os adoradores da besta, aqueles que possuem a sua marca, não é? E assim as outras pragas, a segunda que vai tornar as águas do oceano em sangue. Já pensou que coisa triste? E depois a terceira praga, a água potável, a fonte das águas tornarão em sangue. Já pensou? Você vai banhar-se e sai sangue do chuveiro, e sai sangue nas torneiras. Imagine o que vai virar esse mundo, irmãos. E quem serão atingidos com as 7 pragas? Os adoradores da besta. E como eu disse, não subestimemos Satanás, porque a partir de amanhã nós vamos conhecer o tema do anticristo. E veja aqui no Apocalipse 13, você vai ver a partir de amanhã uma atuação do anticristo no passado. Há uma experiência histórica do falso Cristo, do anticristo, e também depois a atuação do anticristo no presente e no futuro, e como será essa atuação. E veja aqui em Apocalipse 13, verso 8, o que diz a Bíblia? Acompanhe a leitura, não está projetado aí. 13, verso 8. O que diz? 13, Apocalipse 13, 8. O que diz aí? E adorar Laom. Quantos habitantes da terra? Todos os que habitam. Olha para meus olhos. Quantos seriam adoradores da besta? Todos. Com exceção de quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Então a maioria esmagadora será adoradora da besta, do anticristo. Então é preocupante, irmãos, ver que muita gente é enganada. O profeta Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? As pessoas não estudam mais a Bíblia. Lá no livro Grande Conflito, Enoch nos adverte, irmãos, que os últimos enganos de Satanás serão tão sutis, tão parecidos com a verdade, que muitos do povo de Deus serão enganados pelo diabo. Então é tempo de nós conhecermos profundamente a palavra de Deus. Eu disse para vocês que a trindade, a falsa trindade do diabo é o dragão, a besta e também o falso profeta, não é? Que vão se unir. Os falsos profetas vão se unir à besta, né? E vão levar os povos da terra a adorarem a besta. E Jesus nos advertiu mais uma vez sobre a falsa religião, agora destacando os falsos profetas. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha essa imagem. Não tem uma criatura estranha ali no rebanho? Tem. Não é? Parece uma ovelha, mas é um lobo disfarçado em ovelha. O Senhor Jesus ainda diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas naquele dia, melhor dizendo, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer:
Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Vocês perceberam aqui algo interessante? A advertência de Jesus. Veja, irmãos, eu não vim aqui para falar de religião. Vocês não vão me ver citando o nome de igrejas, nomes de pastores ou de qualquer líder religioso. Mas nós temos que estar atentos, porque o engano é através da religião. Através da religião. E já advertiu dessas ênfases, não é? Que é a ênfase de muitas religiões, essa questão de profecias ou revelações. Os falsos profetas estão reivindicando o céu e dizendo: Senhor, o Senhor tem que nos levar para o céu, porque em Teu nome, no nome de Jesus, nós profetizamos ou fizemos revelações, nós exorcizamos, expelimos demônios, e nós fizemos muitos milagres, muitas curas em nome de Jesus. E o que Jesus vai dizer explicitamente? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eles nunca foram de Deus, pelo contrário, foram inimigos, foram iníquos, pecadores. E preste atenção que hoje essa ênfase é enorme no mundo evangélico. Revelações, exorcismo, milagres, cuidado com movimentos religiosos que não estimulam você a estudar a Bíblia, mas dão ênfase nisso. Vocês estão percebendo que nós estamos estudando a Bíblia aqui. Eu não vim aqui agradar ninguém, não vim aqui trazer nenhuma narrativa, nenhum discurso. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Estou aqui no erro do Espírito estar, mas eu estou fazendo a minha parte como mensageiro do Senhor, de pregar a Bíblia, e tão somente a Bíblia. E veja, irmãos, como há essa exposição, não é? E com ênfase em milagres. Por exemplo, isso aqui é uma foto que foi tirada de um cartaz de propaganda religiosa que estava fixado num poste. Ambas estavam fixadas em postes, não é? Então, a primeira diz assim: explosão de milagres. O homem de Deus ora e o milagre acontece na hora. O surdo ouve, o paralítico anda, o cego vê, o câncer sai em nome de Jesus. Até para os gordos, né? Eu mesmo estou gordinho, olha que coisa interessante. Você está gordo, acima do peso, quer ficar magro, o homem de Deus ora e a pessoa fica magra na hora. Oh, glória! É cômico, mas é trágico, não é? A pessoa entra lá gordinha e sai magrinha na hora, sem dieta, sem esforço. É uma propaganda religiosa. Eu não vejo em nenhum momento assim: vamos estudar a Bíblia, vamos fazer um curso da Bíblia, não é? É muita propaganda em revelações. Olha só: cruzada profética, avivamento, restauração, batismo de prosperidade, não é? Curas, libertações, explosão de milagres. Você sabe que na Idade Média, Paulo diz assim, ó, que a igreja entraria em grande apostasia. Na Idade Média, as pessoas foram proibidas de ler a Bíblia. A própria igreja proibiu as pessoas de ler a Bíblia e conhecer somente as tradições. E naquela época se vendiam muitas indulgências, porque o povo fica na ignorância, e eles compravam, por exemplo, lascas de madeira que eram vendidas como se fossem lascas da cruz de Cristo, e pagavam caro, não é? Hoje nós estamos vivendo nesse período de indulgências modernas, como as vassouras milagrosas, já ouviram falar? Sim, a pessoa compra uma vassoura por R$1.000, paga R$1.000 e faz um ritual como se estivesse varrendo os demônios do seu lar. E aí a pessoa, pronto, né, com aquela vassoura, todos os males vão desaparecer da sua vida. Um dia eu estava realizando um evangelismo aqui em Araranguá, em Santa Catarina, e eu vi assim, passar no carro de som vendendo shampoo milagroso, as meias milagrosas. Também estava, outro dia eu cheguei à noite num hotel, e eu rarissimamente assisto televisão, mas aquele dia cheguei cansado, assim, eu vou ver o que está passando.
passando no noticiário, e apareceu um pastor famoso da mídia. Eu não vou dizer o nome dele, ele usa um chapéuzão e ele estava falando sobre meias ungidas. E segundo ele, você veste aquela meia e também você vai estar livre de todos os problemas. Em cada par de meias, você ia pagar a bagatela de R$180, 10 prestações de R$180, um par de meias, não é? Então vejam, queridos, isso está acontecendo. Veja, exorcismo, em teu nome nós expelimos demônios. Olha a faixa na frente da igreja, desencapetamento total. Nem sabia que existia essa palavra, e é tanta ênfase em exorcismo. Cuidado com essas ênfases, profecias ou revelações. Nós vamos falar o seu futuro, nós vamos expelir os demônios, não é? E recentemente conversando com uma irmã, ela disse: olha, pastor, uma interessada da igreja, ela falou: pastor, você tem que conhecer o meu pastor, é um homem poderoso, não é? Tem lá na nossa igreja o culto da libertação. Aliás, no último culto ele expeliu mais de 10 demônios. Eu fiquei tão indignado com aquilo. Eu falei: irmã, graças a Deus na nossa igreja o diabo nem entra. Ela falava tanto daquilo, né, que todo sábado à noite era um exorcismo, era gente caindo e tal, não é? Então, veja, o apóstolo Paulo, nós estamos indo para o final da mensagem, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos. Então veja, irmãos, Jesus falou de falsos cristos, falsos profetas, falsos anjos, falsos ministros. Agora ele falou do homem da iniquidade, João falou do anticristo. Ele fala aqui de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolos de Cristo. Não há como fugir. É assim mesmo. Por que você acha que existem quase 50 mil religiões hoje cadastradas? É muita religião. Isso é perigoso. E, infelizmente, Satanás está enganando a maior parte das pessoas. E o que me deixa entristecido é isso aqui, ó. E muitos seguirão suas práticas. Por que as pessoas seguem isso? Porque não estudam. Eu não estou querendo que você acredite em mim. A minha opinião pessoal não vale nada, nem a sua. Por isso nós estamos apresentando aqui a palavra de Deus. E Deus está dizendo: olha, cuidado para você não seguir essas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. A verdade é lançada por terra. Sabe que tem gente aí, irmãos, que não quer saber de Deus nem de religião, porque já foram vítimas de enganos, não é? Religiosos, inclusive vítimas financeiras desses usurpadores, não é? E é o que diz o apóstolo Pedro também: movidos por avareza, farão o quê? Comércio de vós com palavras fictícias. Eles não têm compromisso nenhum com verdade, inventam uma narrativa religiosa, ritos religiosos e enganam. É a opinião minha, é um conselho bíblico, não é? E finalmente, como não ser vítima dos enganos? Primeiramente, cuidado com essa sensação, não é? Que nós vivemos, que eu tenho que acreditar, porque eu tenho que ver, não é? Eu tenho que ver sinais, eu tenho que ver exorcismo, porque eu vou acreditar, não é? Que é o nome de Deus. Eu tenho que ver milagres. Eu sou daquela religião porque eu vejo lá que realmente os milagres acontecem. Lembrem-se que se milagres ajudassem, vocês vão ver agora na Bíblia que milagres só atrapalham. Se milagres ajudassem, o povo de Israel estariam todos no céu. Pelo menos teria o céu garantido. Porque se tem um povo que viu milagres, foram eles, não é verdade? Eles presenciaram lá no Egito o derramamento das 10 pragas e eles não foram atingidos. Eles passaram pelo mar a seco. Eles foram sustentados por 40 anos, irmãos. Não foi 4 dias, nem 40 dias.
Foram 40 anos. As suas vestes não estragavam, nem as suas sandálias. Mas aquela geração não entrou na terra prometida, porque eles se tornaram incrédulos. E Jesus disse que essa obstinação de ver milagres é prejudicial. Jesus mesmo advertiu: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Jesus fez muitos milagres e a maioria ajudaram a condená-lo, inclusive, não é? Tinha um discípulo que usava esse lema: tem que ver para crer. Quem era ele? Tomé. E Jesus disse a Tomé: porque me vistes, crestes, mas bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. 3 textos para nós terminarmos. Primeiro, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não é porque o homem tem uma boa dicção, porque é eloquente, fala bem, porque é um homem da mídia, que você vai seguir. E a coisa que eu sinto uma tristeza muito grande é quando você pergunta: por que você está nesse caminho? Porque é uma tradição da família, porque o meu pastor disse que eu tenho que fazer isso. E a Bíblia está dizendo: não acreditem em ninguém. Prove, qualquer um que estiver pregando, prove esse Espírito para ver se procede de Deus. Por isso que eu digo, na sermão é bíblico. Uma pessoa não pode dar ao luxo de vir aqui e mal lendo o texto da Bíblia, só fica falando de narrativa e discurso, sempre na sermão. Não tem poder nenhum. Nós não podemos tolerar isso. Sermão é bíblico. É Deus quem tem que falar através da sua palavra. Então, provem para ver se o que está sendo pregado é a palavra. E por que razão devemos provar o Espírito? Porque os falsos profetas estão aí, do mundo afora. Segundo lugar, a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Pregar a Bíblia está falando de acordo com o Antigo e Novo Testamento, a lei e o testemunho, de acordo com a palavra. Veja que a Bíblia diz que Jesus se levantou na sinagoga e abriu o profeta Isaías e começou a ler. O sermão de Jesus era extremamente bíblico, ele lia a palavra de Deus. E finalmente o último texto, vamos lá todos juntos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Amém? Amém. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu queria incentivar você, meu irmão, meu amigo, não sei se tem algum amigo que nos visita nessa noite, a estudar a Bíblia. Não se engane, aqueles que vão se manter fiéis no caminho correto no tempo do fim são os estudiosos da Bíblia. Por isso que a igreja de Deus, o povo de Deus, é conhecido como o povo da Bíblia. Nós precisamos conhecer a verdade, manejar bem a palavra da verdade. Você tem se dedicado a estudar a Bíblia? Você ama a verdade? Eu gostaria de desafiar você a aceitar hoje o compromisso de se posicionar ao lado da verdade, porque nós somos uma guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Quem aqui quer assumir esse compromisso? E sabe, nós temos que pregar o Evangelho, porque há muitas pessoas sinceras que estão em busca da verdade. Jesus não voltou ainda por causa desses homens e mulheres sinceros. O próprio Pedro diz, não é? Que o Senhor não tarda a sua vinda, como alguns a julgam tardia, mas aquele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus ainda não voltou por causa dos sinceros, como essa família aqui.
plantaram a igreja em um dos bairros de Videira. E quando nós chegamos ali no bairro, a princípio tentamos escolher um bom terreno estratégico que ficasse no centro do bairro, de preferência na principal avenida. E eu encontrei esse terreno, mas uma voz dizia: não é aqui que eu quero. E era a voz do Espírito Santo. E eu comecei até a duvidar, mas puxa, o terreno é perfeito, o terreno plano, espaçoso. Do lado dele fica o principal mercado do bairro. Na frente do terreno ficava um ponto de ônibus. Então, humanamente falando, era um terreno. Mas uma voz me incomodava e aí eu saí com a minha equipe de evangelistas para procurar outra possibilidade. Achamos um terreno não tão centralizado, mas um terreno difícil de montar um auditório, um terreno acidentado. E quando eu passei em frente, chegou a dar um calor, né, uma impressão forte do Espírito Santo dizendo: é aqui que eu quero. E nós acabamos montando um auditório ali. E realmente era ali, irmãos, que Deus tinha planos de que o auditório fosse montado, porque do lado desse terreno habitava essa família. E o Dirceu fez um plano com Deus de ler a Bíblia 2 vezes por ano. Ele falou: vou ler toda a Bíblia no primeiro semestre e novamente no segundo semestre. Um homem dedicado, um profundo estudioso da Bíblia. E ele leu com muita atenção a Bíblia e se deparou com uma realidade dos 10 mandamentos, em especial o tema do sábado. E aquilo lhe incomodou muito. Ele procurou os seus líderes, os seus superiores e tentou tirar dúvidas, mas as dúvidas, as respostas não o convenceram de que o sábado tinha sido abolido. E então ele resolveu ler a Bíblia novamente com mais atenção, marcar todos os textos que falassem sobre o sábado. E a convicção de que o sábado era um mandamento em vigor só aumentou. E ele tomou a decisão: eu preciso pregar essa mensagem. E ele começou a pregar na igreja evangélica e foi expulso. E ele então procurou uma outra igreja evangélica e foi aceito como pastor ali. E ele continuou pregando sobre o sábado e foi expulso novamente. E ele falou: olha, eu não vou mais procurar a igreja. Ele sabia que existiam os adventistas do sétimo dia, mas ele falou: não, ele tinha ouvido falar tão mal da igreja adventista. Ele falou: não, eu vou ficar em casa agora, porque Deus tem que me mostrar o caminho certo. O caminho tem que ser certo. E aí nós chegamos ali, naquele momento, naquele contexto, em que estava em busca de um lugar para congregar, um lugar que tivesse compromisso com a verdade. E queridos irmãos, quando nós chegamos ali, nos ajudou a montar o auditório, só que ele não participava das reuniões. E um dia eu fui conversar com ele e falei: Dirceu, por que você é tão amigo nosso, você nos ajuda em tudo, mas vamos lá assistir as palestras, nós começamos agora um curso bíblico. Sempre ele disse para mim, ele falou: pastor, eu não vou, porque eu estou cansado de ser enganado. Vocês pregam, dizem que pregam a Bíblia. Eu falei: mas nós pregamos a Bíblia. Ele falou: não, quer ver? Abriu a Bíblia em Êxodo 20. Leia esse capítulo aqui. Eu levei um susto, né? Eu falei: nossa, aonde ele vai chegar? Depois de ler os 10 mandamentos, ele falou: você crê nisso aqui? Eu falei: creio. Você pratica isso aqui? Eu falei: pratico. Ah, você guarda o sábado? Eu falei: guardo. Não acredito. Eu falei: guardo. Eu quero desafiar você, a partir de amanhã, ir frequentar. E se eu estiver te enganando, está vendo aquele carro? Esse é o meu carro. Aquele carro é seu, se não pregar sobre o sábado. E ele foi no outro dia. Eu tenho certeza que não foi interessado em criar o carro. E aqui foi a noite do seu batismo. E pensa na alegria. Esse homem trabalhou numa equipe de evangelistas por muitos anos. Até hoje trabalha ali em Florianópolis. E é apenas um dos exemplos, né, de pessoas que amam a verdade, que estão em busca da verdade. E é por isso que a igreja tem que cumprir o seu papel, pregar o evangelho, para que as pessoas se decidam entre
estudar mais a Bíblia e me aprofundar no conhecimento da verdade. Eu quero. Amém. Vamos ficar em pé então. Nós vamos cantar mais uma vez o hino. Então, desse hino oficial, né? Para nós encerrarmos esse hino que fala sobre o Deus digno. Logo, logo o conflito vai terminar e nós estaremos lá no céu para adorarmos o único Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor. Vamos cantar com entusiasmo. Mais uma vez, reflita bem na letra desse hino. É lindo esse hino. Esse hino fala que logo o conflito vai acabar, os salvos que descansam vão ressuscitar. Estaremos no livro do lugar, os jardins e rios de cristal, onde andaremos na presença do Senhor.
obrigado pelos bons momentos que passamos aqui com a Bíblia aberta, ouvindo a tua voz, ouvindo teus sábios conselhos. E hoje o Senhor nos fez relembrar uma grande verdade. Nós temos que ter amor à tua palavra. Nós devemos buscar o conhecimento da verdade e nos posicionar ao teu lado, Senhor. Nós vivemos os últimos dias da história da humanidade. Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Ele não vai medir esforço para enganar o povo. E o povo está perecendo por falta de conhecimento. Mas por favor, ó Pai, toque nosso coração. Desperte em nós o desejo de conhecer, de abrir as Sagradas Escrituras, ter contato contigo, Senhor, ouvir os teus conselhos, seguir as tuas orientações. Abençoe cada um de nós nesse propósito. Nos leve com segurança para o nosso lar e nos dê a tua paz. E esse pedido vai assinado no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Uma boa noite, vão com Deus e até amanhã. Só um detalhe, irmão, se você pensou em faltar uma noite, era hoje. Preste atenção. Hoje você podia ter faltado, mas amanhã é o tema mais importante da semana, é o de amanhã. Nós vamos falar sobre o anticristo. É imperdível, não faça compromisso nem com a morte. Aguardo você aqui.